Universo Épico no ar, e no programa de hoje nós vamos falar sobre a profissão influencer, instagramer, youtuber, podcaster e assim vai. Quem tá aqui comigo é o Tomás, também a Silvia. Gente, sejam bem-vindos ao Universo Épico. Obrigada. E aí, vamos bater esse papo? Opa! Vambora. Então, é profissão? A gente pode considerar que um influencer hoje é uma profissão? É uma carreira? Assim, eu penso, bom, primeiro agradecer, né, o convite aí de participar, estou bem feliz aqui de estar junto com vocês. Eu penso assim, a gente tem que separar um pouquinho, né? Influência é algo que a gente conquista, que a gente pode exercer, né, e muitas vezes isso talvez não vire um cargo, né? Eu vejo muita gente se intitulando influenciador, mas pura e simplesmente porque quer ter um título ali ou um cargo. Mas existe sim a profissão de um produtor de conteúdo, né? E aí eu acho que tem um valor, é algo legítimo, as pessoas acabam demonizando muito, acabam tratando até de uma forma bem ruim, né? Prejudicial até para esse nicho, mas eu acho que faz parte de um movimento digital que a gente teve, né? Então tem várias profissões que nasceram, que surgiram, e eu acho que faz total sentido trabalhar isso até como um produtor de conteúdo. Para mim faz mais sentido do que o termo influenciador digital. É justamente esse um dos temas da minha dissertação de mestrado, e justamente eu não trato exatamente como um profissional, eu trato como um produtor de conteúdo e como uma atividade remunerada, uma atividade digital remunerada, que hoje, com a transformação digital que a gente teve, o avanço tecnológico, a possibilidade de conexão global, você consegue ter transformar pessoas comuns em produtores de conteúdo, em mídias, né? Então eles conseguem ter um alcance, atingir pessoas. Mas eu não sei se a gente pode tratar especificamente como uma profissão, mesmo porque não tem as regulamentações ainda de uma profissão tradicional, né? E nem é uma atividade completamente diferente. Aí ela é marcada por uma flexibilidade muito grande, a pessoa precisa estar online, disponível o tempo todo, não só isso, participar de eventos, né? Então tem uma necessidade de conexão muito grande para essa profissão, para essa atividade acontecer. Nem todo produtor de conteúdo é um influenciador. Perfeito. Mas a combinação dos dois, eu sou produtor de conteúdo, mas influencio pessoas, gera renda. Pode gerar renda. Em alguns casos, né? Eu costumo fazer a analogia que, assim como jogadores de futebol, existem aqueles que ganham muito e que conseguem ter bastante sucesso, e os outros que trabalham, que exercem a atividade, mas que não conseguem tanto uma projeção financeira tão grande. Então, esse mercado, eu acho que funciona mais ou menos da mesma maneira. Existem aqueles que conseguiram ter um grande destaque, alcançar muitas pessoas e, por isso, conseguir uma rentabilidade muito grande. Cena de mergulho. Toda cena de mergulho eu paro de respirar junto pra ver se eu ia aguentar também fazer a mesma coisa que a pessoa do filme tá aguentando. Quarta dessa vez eu constato que eu ia morrer mesmo. Bem rápido até. Porque toda vez que o ator já tá chegando no que ele tinha que fazer, alguém gancha o pé em alguma coisa, aí ele tem que voltar pra buscar, e nessa volta do ator eu morro. É ali. Eu ia morrer, eu e a pessoa. Eu tentando puxar o pé da pessoa. Corta pro universo. Mas existem muitos outros, até segundo estudos, a grande maioria, que são aqueles que trabalham em altas jornadas, com bastante de longas horas, 10, 12 horas para produzir um conteúdo e que não conseguem alcançar uma remuneração tão alta, ou muitas vezes trabalham gratuitamente mesmo. Eu acho interessante a gente pensar assim que existem talvez esferas de influência, né? Ondas de influências. Todo mundo aqui, todo mundo que está assistindo exerce influência em algum nível na sua rede, né? Na sua comunidade, enfim. O que você coloca, de certa forma, pode gerar algo diferente, transformar algo na vida de quem está assistindo, quem está lendo. Na sua bolha. Na sua bolha, na sua comunidade, né? E eu acho assim, quando essa pessoa ela tem alguns fatores combinados para poder gerar essa influência que todo mundo quer ter essa influência, todo mundo quer ter esse poder que é mobilizar uma comunidade. A influência nada mais é do que você ter a capacidade, a condição de mobilizar um grupo de pessoas. Não é tão simples, né, quanto parece, né? Eu posso postar algo e simplesmente ser visto como algo bonito, algo belo, algo ruim, ou interessante, e não gerar a influência que eu desejo. Então esses fatores combinados, uma audiência interessante,
essa adequação entre o que eu estou falando e a vida da pessoa, aí sim eu começo a entender que eu tenho influência, que é algo que hoje em dia tem muito valor, né? O que é a influência, nós entendemos, mas quais são os pontos, né, que essas pessoas, esses produtores de conteúdo, eles vão lá e eles conseguem gerar essa influência? É a empatia com o público, é a proximidade. Quais são esses pontos que geram a influência? O que eu percebi ao longo dos estudos e das pesquisas é que isso muitas vezes não é por acaso, né? O influenciador digital de sucesso mesmo, ele planeja a sua carreira, ele planeja a sua estadia na web, da forma como ele vai se projetar, se manifestar. Então tem uma receita. Mais ou menos. Assim como as empresas adotam estratégias de marketing, o influenciador digital, ele também utiliza, é o que a gente chama de self-branding, que é a autovenda, é a autogestão de si enquanto uma marca. Então, uma vez que eu tenho uma identidade de uma marca, eu constituo uma identidade de marca, eu tenho algumas características. Então, o que a gente vê é que muitos influenciadores, eles se descrevem como pessoas que amam o que fazem. Isso você vai encontrar em muitos discursos de descrição. Eu amo o meu trabalho e por conta disso eu estou disponível a tudo que essa carreira ou essa atividade me dispõe, que é ficar várias horas e estar em vários lugares e também rentabilizar, capitalizar enquanto uma atividade empresarial. Então, eu constituo o meu perfil, a minha identidade empresarial de acordo com a minha audiência ou com a audiência que eu quero captar. Então, eu vou fazer o meu discurso mesclando relatos pessoais que vão criar essa identificação, essa aproximação com o meu público, e aí é o que a gente chama de ficcionalizar a vida. Eu vou ficcionalizar fatos do meu dia a dia de forma que eles fiquem atrativos para a minha audiência e que elas se identifiquem comigo. Então, se eu vou postar uma foto, eu não vou postar uma foto simplesmente no momento que eu vou produzi-la, eu vou criar um ambiente bonito, que tenha relação com a ideia que eu vou passar, ou se eu vou narrar um fato que aconteceu comigo, ou se eu quero narrar um fato ligando uma marca que me patrocina, eu vou falar que eu usei, as impressões que eu tive, procurar o que está presente em muitos discursos, que é extremamente valorizado, que a gente fala que é uma espécie de um novo capital para as identidades de marca, é a autenticidade. É um espontâneo produzido? Exato, eu tenho que mostrar a minha autenticidade, a minha opinião, mas ela é permeada aí por um relato que vai ser atrativo, que vai seduzir, né, o meu público, que eu vou falar, nossa, isso aconteceu comigo, acontece com você também? Você aproxima, você traz fatos da vida comum para a vida pública. E eles estão ligadinhos naqueles números por trás do Instagram, do YouTuber, analisando as estatísticas? O número ele faz parte desse ecossistema, né? E é importante que ele faça, porque ele baliza um pouco, mas ao mesmo tempo ele não é um único fator para dizer se aquele influenciador ou se aquele produtor de conteúdo ele tem relevância, ele tem influência efetivamente. Então tem pessoas que têm uma comunidade menor, número, né? Então não tem milhões de seguidores, mas tem milhares ou um grupo muito bom, mas que exerce uma influência real. E eu achei muito interessante a gente falar um pouco sobre planejamento, sobre como eu crio, como eu penso essa minha carreira ou esse meu novo momento de vida. Enfim, muitas pessoas se descobrem também, que falam bem ou que conseguem contar boas histórias. A gente está vendo muito agora, né, uma novela que está falando sobre essa temática dos influenciadores, e tem duas personagens que são influenciadoras. E as duas são gerenciadas, as duas têm uma equipe, e uma conseguiu muito sucesso e a outra não. Claro, tem um enredo na novela, uma coisa romantizada, mas ela foi por um lado muito de vou comprar seguidores, eu quero bombar na internet, que é um lado meio obscuro, assim, que é um lado muito daquela coisa meio que tem um bloqueio, né? As pessoas se iludem muito com o que acontece também na internet. Existe muito isso também? De comprar seguidores? Existe. Na verdade, pelo outro lado, né, no meu trabalho, a gente
faz o contrário. A gente trabalha para empresas e muitas empresas ou enviam press kits, produtos para os influenciadores, e aí a gente faz um mapeamento dos influenciadores, e aí esse mapeamento não visa somente os seguidores, né, como ele falou, mas também o engajamento, porque você consegue dimensionar isso. Se tem um determinado número de seguidores, mas o número de curtidas é pequeno, é sinal que muitos daqueles seguidores podem não ser reais. E a gente já passa por uma ferramenta, a gente coloca o perfil em uma ferramenta que vai nos dar a porcentagem de seguidores reais e não. E por incrível que pareça, muitos apresentam 23%, por exemplo, de seguidores reais, 46%. Então você vê que muitos ali, metade ou 60% ou 40% mais ou menos, são seguidores comprados, né, fictícios. Então a gente tem esse cuidado de avaliar qual é o engajamento real daquele influenciador, para saber se a ação com ele até vai ser efetiva ou não, se vai atingir os objetivos da empresa, enfim. Então tem isso também, a gente consegue mensurar, é claro que existem variações aí, mas já é uma prática comum das empresas olharem, observarem se aqueles números de fato correspondem à realidade. Hoje em dia, nós temos várias plataformas e vários tipos de meios de se comunicar. Tem aí podcast, o YouTube, o Instagram, então cada um aí, foto, vídeo, áudio. Existe uma plataforma ou existe um tipo de comunicação que é mais onde os influencers e produtores de conteúdo, eles estão lá dentro? Existe uma pesquisa recente que saiu que mostra que para as empresas é muito mais atraente um influenciador que esteja com uma presença mais ativa no Instagram. No Instagram. Mas é óbvio que você tem grandes influenciadores em todos esses outros canais, então não é que é restrito. Mas as empresas, elas se interessam muito por essa ferramenta. Então o Instagram, se você tem interesse ou se você, enfim, tem uma ideia de montar algo nesse sentido, o Instagram é um bom caminho. Já fica como dica, Fica né? como uma dica. Claro, se você falar, não, eu vou melhor no vídeo, eu quero montar o meu canal do YouTube, você vai ter o seu canal no YouTube, onde vai ser a sua base, né? Onde você vai colocar o seu conteúdo, você vai criar e tudo mais. Mas as ativações ou trazer mais público pode ser por outros canais. Eu acho muito legal você falar do podcast também, que é uma mídia que parece que as pessoas descobriram agora. Na verdade, existe há muito tempo, mas acho que está ganhando força e alguns grandes players aí, como o próprio Spotify ou outros, né, dando mais visibilidade e atratividade para que novos produtores de conteúdo apareçam. Sabe que pode voltar? Darth Maul com perna da aranha. Atrás do Obi-Wan. Mas esse ele já voltou. Já voltou, né? Não, mas ele pode estar no filme. Ele pode estar no filme com as perninhas de aranha no deserto atrás do Obi-Wan. E é uma mídia super interessante, porque todo esse formato de streaming que você pode consumir a informação a hora que você quiser, quando você quiser, isso tem muito interesse do público, porque isso está na mão dele, né? Ele é que diz a hora que ele quer consumir aquilo ali. Olha só, a gente trouxe um Instagramer aqui no programa e ele até comentou que hoje é classificado em influencer nano, que é até 5 mil, aí até 50 já passa para micro. Existe essa classificação? Existe, ela não é tão pedida assim das empresas. As empresas não falam eu quero um micro influenciador, isso eles generalizam. Talvez seja mais informal essa classificação. Exato, mas existe, claro. Existe tanto os micro, que são pequenos, realmente, como você falou, aqueles que são bem pequenininhos, e aí a gente mede pelo engajamento. Perfeito. A gente vai escolher pelo engajamento. Tá, ele é muito pequeno, mas qual é o engajamento dele dentro do público-alvo dele? Se é grande, ele é relevante, independente dele ter poucos seguidores, né? Então é isso que vai dar o maior destaque e fazer com que as marcas se interessem por aqueles influenciadores. Eu acho legal que o Universo Épico está trazendo esse movimento também de falar um pouco sobre os influenciadores da região, né? Então são influenciadores locais. E não necessariamente esses influenciadores têm milhões de seguidores, né? Sim. Eles têm uma comunidade muito rica e é isso que eu acho que a gente tem que olhar, né? Quando a gente, uma empresa, uma marca vai querer encostar no influenciador, por que uma marca faz isso? Muitas vezes esse influenciador ele tem um jeito, ele tem um formato de conversa com a audiência que a marca muitas vezes ou deixou de ter, já tinha no passado, não consegue mais ter,
ou mudou tanto que aquela pessoa, a mensagem da marca na voz daquela pessoa tem uma relevância muito maior. Então eu acho assim que a gente tem que tentar entender que existem grandes influenciadores, a gente conhece vários nomes, são aqueles que têm milhões de seguidores, e tem aqueles que têm um número menor, mas que ainda assim são muito relevantes. Sim. E o que é interessante na fala do Tomás é porque assim, já existem pesquisas que mostram que as páginas institucionais, elas não geram tanto engajamento ou tanta credibilidade, assim como as propagandas aí declaradas, do que aquela propaganda feita no famoso boca a boca. Então, é um boca a boca na internet. Então, se o influenciador, ele abraça aquela marca, ele mostra sintonia com ela, participa dos valores que ele já pratica na rede, isso tem um impacto maior no público que a marca vai atingir. Então, por isso, as ações com os influenciadores acabam sendo tão interessantes. Muito legal esse bate-papo. A gente vai continuar com ele no próximo bloco. E no próximo bloco, você não saia daí, porque eles vão dar dicas, né? Tem ali uma receitinha, Silvia? Não sei, tem alguns pontos aí. Então, ó, não saia daí, não vai perder essa dica. Segundo bloco do Universo Épico. No primeiro bloco aqui a gente pontuou quem é o influenciador, produtor de conteúdo. Sigo aqui com a Silvia e com o Tomás, que vão falar aqui pra gente, se eu fosse começar hoje como um produtor de conteúdo, que dica vocês dariam? Mapeie seu público. Para quem você quer falar? Sobre o quê? Então, veja quem também faz isso e veja uma forma que é a que dá destaque autêntica de fazer isso. Então, conheça do assunto, saiba para quem você quer falar, os gostos do seu público, né? De que forma eles recebem a informação, para que você adeque a sua mensagem a esse público, de forma que você o engaje e consiga ter um retorno, né? Porque não adianta nada você falar, não saber para quem você está falando, você não vai ter um retorno tão efetivo se você fizer essa comunicação planejada. Acho que somado ao que a Silvia falou, é importante você identificar também quais canais você tem mais familiaridade ou que você identifica que o seu público possa querer receber a sua mensagem. E tem uma dica que eu acho que é muito interessante, que pelo menos eu tenho visto muito nesse segmento de influenciadores, como a gente bem disse, ele está um pouco saturado para muitos públicos, né? É interessante você também quantificar a sua capacidade produtiva, né? Porque o que a gente tem visto muito também é uma estafa, um esgotamento, né? Por conta do trabalho excessivo. A Silvia estava comentando um pouco sobre isso, eu também leio e acompanho um pouco o que está acontecendo nesse universo. E eu vejo grandes influenciadores com muita dificuldade na pressão, lidar com a pressão da produção. A gente teve o caso mais recente do Whindersson Nunes, né? Que acabou expondo um pouco a sua situação, a sua doença que ele estava deprimido, né? E também um pouco de tabu, né? Falar um pouco sobre saúde mental, saúde emocional. São profissionais que podem acometer, né? Ter doenças acometidas como qualquer outro profissional. Então tente entender qual é a sua capacidade produtiva. Por quê? Produzir um vídeo é diferente de produzir uma foto, que é diferente de produzir um texto, que é diferente de produzir um podcast. Então isso é interessante para você também trabalhar de uma maneira leve e que isso se reflita no que as pessoas vão ver de você, né? Equipamento. É muito interessante, eu vou só complementar a ideia do Tomás ainda sobre essa questão da saúde mental, porque nos estudos que eu acabei vendo, nas matérias que eu acabei lendo, isso é um tema bastante recorrente nesse universo, porque como lida com a visibilidade, você está expondo e ao mesmo tempo está exposto. Então você lida com uma diversidade muito grande de opinião. E muitas pessoas podem ter opiniões contrárias à sua prática ou não interpretarem corretamente aquilo que você quis dizer e se manifestarem de maneiras que possam, de alguma forma, te ofender ou te agredir, te machucar. Então, você tem um equilíbrio de saber que você vai ter o lado bom da exposição
que pode ser um número grande de seguidores, contatos com marcas, patrocínios, etc., como também enfrentar o lado negativo dessa exposição. Porque o público vai cobrar. Exato. Então você tem que se policiar, de ser íntegro nos seus valores, nos valores que você se propõe. Então você não pode se associar, por exemplo, a uma marca se você defende a natureza, se você defende produtos orgânicos, você não pode fazer uma propaganda ou um publicitário de uma empresa que faz testes com animais, por exemplo. Então, você tem que tomar uma série de cuidados. Se você defende uma alimentação saudável, você, se de alguma forma, aí já aconteceu, isso até fora do país, uma influenciadora que defendia uma alimentação limpa, vegana, e aí uma amiga dela postou uma foto dela no restaurante comendo uma carne ou um peixe. E aí isso foi ela teve que paralisar as redes dela, enfim. Então, você tem que estar coerente com aquilo, com o seu discurso o tempo todo. Não só nas redes sociais, porque você tem uma vida fora e as pessoas podem ver e te cobrar por isso também. Cuidado, então, ao postar ali o namoro, o casamento. Eu tô produzindo meu casamento. Aí terminou o casamento. Antes de ir pra festa, cerimônia. E aí tem que lidar com isso também. Tem uma série de situações que eu acho que o influenciador ele vai ter que lidar, né? Como ele é um produtor de conteúdo, ele tem que estar sempre ali equilibrando essa super exposição que é gostosa, que é bacana, com crises, né? A gente tem crise aqui no Brasil, é o que a gente mais tem, né? Você pegar não só com influenciadores, com marcas, com instituições, com veículos. Então, assim, ele tem que ter isso. Por isso que ter um bom amparo, né? De uma assessoria. E o influenciador, normalmente, ele começa pequeno, né? Ele vai começar ali gravando as coisas caseiramente e vai evoluindo. Se você pegar o Whindersson Nunes ou, sei lá, grandes figuras, eles não começaram sempre com essa super produção. Celular, uma câmera no quarto, gravando sem camisa, e depois ele foi crescendo e evoluindo para outras questões, né? Mas então, para começar, eu tenho que me preocupar com essa qualidade? Depende do público e do assunto. Se você for fazer uma rede social mais informal, para amigos, você tem a possibilidade de começar no seu quarto com o seu celular, fazer uma edição até no celular mesmo ou num equipamento que não precise de tanta memória, de tantos recursos. Mas, à medida que você vai lidar com empresas, que você vai lidar com públicos maiores, com uma visibilidade maior, é inevitável você ter que evoluir. Você vai precisar de mais memória, você vai precisar ter uma iluminação para que a qualidade do vídeo ficar melhor. Você vai precisar fazer alguns efeitos na edição, então você já vai necessitando de outros recursos e aí não tem jeito, esse trabalho que inicia amador vai ter que ter uma pegada mais profissional em algum momento. E ter uma regularidade. Sim. Horário, dia. Isso é um pouco do que a gente estava falando, que até acaba causando um pouco um desconforto para o influenciador, mas acho que faz parte do negócio, né? Por quê? Porque os algoritmos vão mudando, as contas, né, do que é melhor entregue, o que faz mais sentido para a rede, isso vai alterando ao longo do tempo. Um dos fatores que modifica o algoritmo de uma rede é a frequência. Então, no YouTube, por exemplo, há muito tempo atrás, se você postasse um vídeo uma vez por semana, você mantinha uma boa relevância. Hoje, os números já estão próximos de 3 vídeos por semana para um grande influenciador. E isso é que vai causando essa tensão de alguma forma. Eu acho que o planejamento ele ajuda muito nesse aspecto. É o trabalho dessa pessoa. Por isso que também não pode ser demonizado. Porque ela tem horários, ela tem metas, ela tem equipe, ela sustenta também uma série de outras famílias e pessoas ali, quando ela chega num nível muito maior. Mas é importante que ele fique de olho, né? Então também não criar uma expectativa muito grande, muito descolada da sua realidade. Porque como a Silvia comentou, tem muita gente lá embaixo, pequenininha, criando, fazendo muitas coisas legais até, mas para poucos que se destacam e que ganham milhões e que vão na festa dos eventos de luxo e estão lá. Glamour. O glamour, aquela coisa toda. Então tem que tomar um pouco de cuidado, tem que ser pé no chão, principalmente porque agora está muito inflado, está muito inflacionado esse mercado. As marcas estão muito mais de olho, estão muito mais criteriosas, não estou fazendo mais campanha com qualquer pessoa, de qualquer jeito, é muito mais estruturado. Então hoje você pode ainda nascer amador e de repente despontar, mas é mais legal se você já nascer com essa pegada do com qualidade. Onde eu quero ir? Qual é a qualidade que eu quero entregar? De verdade, vocês acham que
dá para entrar ainda nesse mercado? Vocês, o que vocês recomendariam? Não, dá sim, dá sim. Eu não investiria não, ou investiria sim. Hoje eu pensaria, Michel, assim, como a gente já passou até por essa esfera do nicho, eu pensaria em algo chamado super nicho. Então, o que é o nicho dentro de um nicho? Sei lá, vamos trabalhar na área de esportes, mas eu vou recortar ainda mais para poder falar de algo que não está saturado. E aí eu tenho uma riqueza, porque aí eu vou poder trazer todos esses elementos que a gente falou, eu vou poder ser autêntico. É claro, você tem que dominar, não adianta, identifiquei algo que ninguém está falando, mas eu não sei falar sobre isso. Ou você vai ter que estudar muito, para ter essa legitimidade, você tem que transparecer isso para o seu público. Você é legítimo quando você fala daquilo que você domina, e as pessoas percebem isso, elas vão comprar essa ideia e vão junto contigo. Então, o super nicho talvez seja um bom caminho, né? Recortar ainda mais o que estão falando. Nossa, a gente começou com um nicho, agora a gente tem um nicho do nicho. E isso é muito interessante, porque se você está num nicho muito recortado, quem que vai seguir você? São pessoas extremamente interessadas naquele assunto. Então, exatamente, você precisa ter o domínio daquele assunto, porque o seu público tem. Então, se não adianta você tentar falar sobre algo que você não domina, porque o público vai pegar e você vai cair em descrédito. Gente, nosso tempo tá estourando já. A nossa produtora já tá fazendo um sinalzinho pra gente. Mas antes de eu encerrar a entrevista, eu fiquei curioso agora. Se fosse para vocês abrirem um canal ou produzir algum tipo de conteúdo, né? Eu quero ser influencer, Silvia e Tomás. O que cada um de vocês faria? Bom, eu acho que eu ficaria no meu assunto mesmo. Como eu sou jornalista, trabalho com comunicação e com essa área, eu daria dicas para as pessoas que têm interesse em saber um pouco mais sobre comunicação, como se portar na frente de um vídeo, como atingir audiências, mais ou menos nessa área, porque é uma área que eu já domino. Então, eu só iria aprofundar um pouco mais os estudos, mas não teria que começar tão do zero assim. Bom, eu assim, tem dois assuntos que me fascinam muito. Um é a parte, hoje especificamente, de mídias sociais, que é com que eu trabalho, e o outro é a educação, né? Que eu também sou professor, palestras e workshops e tudo mais. Mas só para você ter uma ideia, apesar de ter tantos canais, tantas redes e tudo mais, o meu público me pede muitas informações especificamente sobre o Instagram. Então eu acabei especializando um pouco mais nessa rede. Eu falo sobre outros canais, mas as pessoas querem saber o detalhe, o que lançou, porque as coisas mudam a todo momento. Então eu sou cobrado também por isso. Então eu acho que eu ficaria nessa área mesmo. Já vou seguir. Qual é o @ de vocês? O meu é pessoal. É pessoal. É @Silvia Pérez com Z11. O meu é @social com 2 L's no final, oficial. Gente, muito obrigado. Eu acho que assim foi super produtivo, né? E espero que o pessoal de casa peguem todas essas dicas. Show. Valeu, viu? Obrigado. Obrigada. O Universo Épico fica por aqui e na próxima semana tem muito mais. Tchau!